Ó meu Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo. Nos sentimos tão felizes, tão honrados em poder louvar o Senhor. Nos reunimos na Tua casa, nesta noite fria, e eu vejo essas pessoas tão determinadas, tão comprometidas em Te buscar, dedicadas, decididas a viver realmente de forma bem mais elevada, num nível alto, Te servindo, Te adorando, Te reverenciando, se curvando diante do Senhor. Isso é tão especial, ver aquele remanescente que ainda briga, luta, para poder se aproximar cada vez mais do Senhor. Isso faz toda a diferença no resultado final da nossa vida. Isso é tão maravilhoso, meu Pai, porque nós estamos construindo uma vida que vale a pena realmente ser vivida, uma vida construída no Senhor, aos Seus pés. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre o nosso povo, em todo lugar. Visita os templos, visita os nossos líderes, que a palavra seja pregada com temor, com responsabilidade. Se manifesta com grande poder, meu Deus, em cada igreja, em cada templo, na vida de cada pessoa que foi Te buscar, cada pessoa que está aqui, que veio Te buscar, com desejo no coração de conhecer mais do Senhor, pessoas dedicadas a uma fé viva. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue sobre nós e nos reveste de força, nos dá sabedoria, inteligência, discernimento, visão, um espírito estável, continuista, consistente. Nós queremos constância na vida. Ó Deus, nós queremos ouvir, entender, praticar a Tua palavra. Perdoa-nos, assuma o controle desse trabalho, derrama graça, unção, poder, direção para a nossa vida. Nós que precisamos ser norteados, dirigidos pelo Senhor. Que a Tua palavra entre, cale fundo nos nossos corações. E que ao sairmos daqui, ó meu Deus, muita coisa tem acontecido. Mudanças, vendas caindo, escamas, entendimento. Que a palavra entre de forma revelada e transforme completamente cada coração. Eu repreendo toda obra do mal, laços e armadilhas, setas demoníacas contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus todo laço, toda armadilha armada contra nós, contra a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus. Peço a cobertura do Teu sangue sobre nós, sobre a igreja. Passa do Teu sangue sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre a igreja. O Teu sangue tem poder sobre essa reunião. O Teu sangue tem poder sobre cada um de nós. Tem misericórdia de nós. Eu peço que o Senhor derrame dessa unção, porque sem o Senhor aqui não tem sentido. E eu quero que essa palavra toque e transforme. Ela precisa mudar a nossa vida. Nada pode ficar como está. Muito obrigada por tudo. Te amamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude nesse crescimento, porque nós queremos ir para um outro nível. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2019. Emanuel. Deus é comigo. Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Queridos, nós já falamos de princípios aqui, um culto inteiro. Isso foi muito importante, não faz muito tempo.
E eu creio que Deus, de tempos em tempos, Ele vai trazendo novamente à nossa memória coisas que nós não podemos esquecer. É impossível uma pessoa vencer quebrando princípios. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, eu não sei por que as coisas não estão andando, eu não sei. Talvez seja um processo. Às vezes não é processo mais. Eu não sei, Deus não quer me dar, o diabo, alguém é responsável. Não é incomum nós vermos as pessoas culpando muitas coisas até a Deus. Mas a verdade é que nós não vamos a lugar nenhum quebrando princípios. E nós precisamos ter bem guardados 7 princípios bíblicos. E eu quero que você fale comigo. Autogoverno. Fala domínio próprio. Então, isso é um princípio. Você tem que ter autogoverno. Você tem que ter domínio próprio. Domínio próprio. Autocontrole. Isso é um princípio. Se você é movido por emoções, e pensamentos e sentimentos, e você diz, eu perco o controle, e vai e fala o que quer, faz o que quer, você está quebrando um princípio. Muito importante. Então, você precisa de autocontrole. A falta de autocontrole é a quebra de um princípio. Fala comigo, soberania. Deus é o Todo-Poderoso. Você tem que entender que Deus é o Todo-Poderoso. Ele manda, ponto e acabou. Isso é um princípio. Operando Deus, quem impedirá? A porta que Ele abre, quem é que vai fechar? E por aí vai. Ele manda. Ele sustenta a terra sobre o nada. Ele não pediu para eu votar. Se está na palavra de Deus, eu tenho que respeitar. Algumas pessoas não respeitam a soberania de Deus. Elas não reverenciam o Deus como Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Ele tem todo o poder, Ele tem o controle. E se eu quiser medir forças com esse Deus, eu vou me arrebentar. Caráter. Diga comigo, caráter. Caráter de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, nós fomos feitos para sermos como Ele. No nosso espírito, no nosso interior, o nosso caráter tem que ser o de Deus. A pessoa que você é por dentro. Você tem que se parecer com Deus, ter a natureza do Senhor Jesus. Tanto que quando nós falamos sobre isso, quando Adão falhou, então veio o segundo Adão. Nós falamos quarta-feira passada sobre isso. Nós temos a mente de Cristo, recebemos a mente de Cristo. Nós temos que pensar como Cristo, andar como Cristo, seguir as pisadas de Cristo, ter a natureza de Cristo, uma cópia de Cristo, réplica de Cristo. O caráter é de Cristo. Se você não tem o caráter do Senhor na sua vida, você está quebrando um princípio. Total. Individualidade. Fala comigo, individualidade. Deus trata individualmente com as pessoas. Cada pessoa vai ter que prestar conta da sua própria vida. A salvação é individual e cada pessoa vai ter que dar conta da sua própria vida. Deus trata de forma individual. Ele lida com as pessoas de forma individual. Sendo assim, eu não posso viver essa minha vida culpando, cair lá, ou muitas vezes culpando pessoas. Isso é tão sério, porque às vezes dentro de um relacionamento conjugal, você ouve a culpa é do cônjuge, a culpa é
A culpa é de Deus que não quis abençoar, a culpa é do diabo que entrou para estragar com tudo. A pessoa, é muito difícil a pessoa admitir a culpa é minha. É muito difícil. A pessoa chega, você vê aquela sinceridade. Não, a culpa é minha. Não, a culpa é de alguém, mas não é minha. Deus trabalha de forma individual, isso é um princípio. Cada pessoa vai ter que prestar conta diante de Deus. Eu não salvo meus filhos não me salvam. O que eu planto eu vou colher. Mordomia, mordomia. Fala comigo, mordomia. O maior inimigo da mordomia é a negligência. O maior inimigo da mordomia é a negligência. Tudo que você tem, seu corpo, sua família, seus filhos, dinheiro, tudo, foi dado para você administrar. E você vai encontrar na palavra de Deus, servo mau e negligente. Você vai encontrar a palavra de Deus abominando essa má administração, esse cuidado ruim com aquilo que lhe foi confiado. Aquilo que Deus colocou diante de você para você cuidar bem, você não pode negligenciar, senão você está quebrando o princípio. Um princípio, esse princípio. União, fala comigo, união. Pacto, aliança. Deus respeita as alianças. Outro dia eu preguei aqui sobre Lia e Raquel. Quando nós olhamos entre os filhos de Jacó, sem dúvida nenhuma, você vai dizer, não, quem tinha que ter a bênção da primogenitura e dele vir o Senhor, tinha que ser José. Uma conduta ilibada, um rapaz assim. Você procura um problema, um defeito no José, não tem nada. Parece que o homem não errou, não fez nada de errado. É uma coisa incrível. Mas Deus é um Deus que respeita alianças, pactos. A primeira esposa foi Lia. Então, o primogênito, o Rubem, falhou, Simeão, Levi, veio então o quarto que assumiu a primogenitura, que foi Judá. E Judá também fez muitas coisas erradas, mas Deus é um Deus que Ele não pode passar por cima daquilo que Ele mesmo estabeleceu, porque Ele dá uma margem para as pessoas. Deus é um Deus que respeita alianças. Então Deus fez a aliança com Noé, fez a aliança com Abraão. Nós vemos as alianças sendo feitas e cumpridas. E Deus espera que você entenda que Ele respeita alianças, pactos. Uma aliança que hoje tem sido quebrada com uma facilidade absurda é a aliança do casamento. Então aí as pessoas, elas querem realizar, elas querem uma vida incrível, mas quebrando princípios, não é possível. E o sétimo, fala comigo, semeadura e colheita. Plantou ou colheu? Isso é um princípio. Isso é um princípio. As pessoas, elas plantam, depois elas não querem colher. Elas plantam, elas esquecem o que elas plantaram e depois elas reclamam. Elas plantam e depois elas não querem aquela colheita. Mas isso é um princípio. E que cada pessoa tem que entender. Se você plantar, o que você plantar é o que você vai colher. Então são princípios. E a palavra princípio significa origem.
causa, rudimento, mas o mais forte, fala comigo, uma verdade absoluta, não vai ser quebrada. Um princípio é algo que não muda, não vai mudar. Ele difere-se de opinião, de uma ideia, de achismos. É uma coisa que, independente do século, independente do ano, da era, é um princípio bíblico. Princípios bíblicos são, fala comigo, são verdades eternas. Isso significa que o princípio é atemporal. Está na Bíblia? Então, se eu quebrar, eu vou ter um problema. E isso é muito sério. Quando nós começamos a pensar, a partir dos princípios bíblicos, e não mais pelas opiniões, achismos, é impressionante, o nosso estilo de vida muda. Porque agora entendeu, e nós nos tornamos pessoas consistentes e conscientes. Na verdade, nós nos tornamos pessoas conscientes e, por isso, consistentes. Porque a partir do momento que eu entendo que é um princípio, eu entendo que se eu quebrar, eu não estou tendo um problema com alguém, com o pastor, com o líder, com a igreja, com alguém que está do meu lado. Eu estou tendo um problema com Deus. E eu vou travar a minha vida, porque o que acontece? É algo que não vai mudar. Então, aconteça o que for, se eu tentar passar por cima, eu estou passando por cima do quê? Do que Deus falou. Você pode passar por cima do que alguém falou, mas quando você passa por cima do que Deus falou, simplesmente a sua vida para. Porque Deus não vai fazer na minha vida ou na sua vida só porque a gente quer que Ele faça. Ele não vai fazer na minha vida ou na sua vida, Ele não vai me dar, realizar as promessas, aquilo tudo que eu espero que Ele faça, sendo que eu creio, tá? Eu creio aqui nas promessas, mas não creio nesse lado aqui da obediência, que isso aqui eu devo manter, que isso eu devo me submeter, que diante disso eu devo me curvar. Quando nós entendemos isso, você pega e torna a sua mente cativa, que é aquele versículo que fala, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e etc. Quer dizer, qualquer coisa que vier de fora, ou pensamentos que surgem, você já sabe combater. Você diz, não, isso não provém de Deus. Eu não quero isso para mim. Eu não vou passar por cima. Eu agora conheço todos os princípios bíblicos. E eu sei que eu não vou a lugar nenhum quebrando princípios, passando por cima deles. Nós precisamos pensar como Deus pensa e apresentar soluções bíblicas para esse mundo, para essa sociedade sem respostas. Mas sabe que não é isso que eu vejo? Às vezes eu vejo crente dando um mau conselho. Por exemplo, quando algo acontece lá fora, você tem que ter uma solução bíblica para aquilo. Como a palavra de Deus nos manda resolver os conflitos que estão aí fora, as coisas que estão acontecendo aí fora. Como? Se ouve uma notícia, você já tem que pensar, e isso é manter esse padrão, o padrão de Deus. É você ter consciência dos princípios bíblicos. Você imediatamente já pensa em como resolver aquilo de acordo com a palavra de Deus. Porque as pessoas precisam de conselhos
soluções bíblicas. Porque as pessoas apresentam muitas soluções para coisas para problemas que não resolvem nada. E nós precisamos ter essa consciência para poder dizer, olha, nós podemos resolver assim. Dar um conselho correto. E não um conselho como todo mundo. Olha, as pessoas agem assim. Quando nós viemos para cá, na Celso nós vivemos isso mais menos, mas aqui nós vivemos demais. E debaixo de ameaça. Para cá e para lá, para onde a gente ia, era vendido todo tipo de dificuldade, apresentado, né, todo tipo de dificuldade, para que no final uma facilidade fosse vendida para a gente. E o que acontece? A cabeça do mundo já está tão corrupta que normalmente já se pensa como todo mundo já vai... a expressão é essa, então, você está tirando carta? Ah, meu filho, se você não pagar, você não passa. Ah, você está precisando de um documento, uma liberação, tal. Ih, meu filho, vamos pagar alguma coisa ali, meu filho, não pega esse documento nunca. Só que quando a gente... essas não são soluções bíblicas. Né? Como às vezes a gente vê gente que está sofrendo algum tipo de situação e alguém, então eu conheço alguém que tem uma força tal, eu vou pedir para ir lá dar uma prensa nele e tal. Não são soluções bíblicas. Você não vai. Você está agindo igual qualquer ímpio agiria. De forma natural. Você não está crendo no que diz a palavra. Porque o que a gente vê é que muitos buscam o Senhor. Mas há uma grande distância entre o estilo de vida na igreja e o estilo de vida lá fora. Há uma diferença grande. E o que Elias perguntou para o povo? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Você crê no que diz a palavra, que você vai depender de Deus e Deus vai mudar as coisas? Então, como eu disse, quando nós chegamos aqui, nós fomos tão pressionados, e em todo o tempo a minha palavra foi a mesma. Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar em Deus, confio em Deus, vamos confiar em Deus. E ameaças, e isso, e aquilo, vamos confiar em Deus. Bom, se eu prego um Deus grande que pode mudar qualquer coisa, quando eu estou diante de uma pressão muito grande e ameaças de gente que diz que tem, que pode, que assa, que frita, que cozinha, que vai não sei o quê, e se você não fizer daquele jeito, em que Deus eu creio? Operando Deus, ninguém vai poder impedir. Então, eu creio no que eu estou pregando, se eu estou sentada aí, ouvindo a palavra, eu creio no que eu estou ouvindo, eu abro a Bíblia, eu leio sobre um Deus grande, eu creio, eu me submeto a esse Deus, a palavra dele na minha vida, ou as pressões me fazem ceder, porque eu realmente estou acreditando que esse problema é maior do que Deus. Espera aí, está quebrando? Qual o princípio? Qual? Não, você não esqueceu. Qual o princípio? Fala mais alto, esse tímido. Soberania. Você está quebrando esse princípio, soberania. Deus é supremo. Alguém ameaçou, falou, vá a Deus, fala com Deus, coloca diante de Deus. Confie em Deus. O que diz a Bíblia? Que Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode mudar qualquer coisa. Vá a Deus. Não vai, no impulso, tentar resolver como qualquer ímpio, qualquer carnal resolveria. Não.
Você não tem que passar por cima de coisas que estão bem claras diante de você, porque alguém disse, então, olha, só tem um jeito de resolver. Não, não tem só um jeito de resolver. Eu posso crer em Deus, fazer o que é certo e dar todas as condições para Deus me honrar. E eu vou seguir assim. Então, o mundo precisa de soluções bíblicas. Todo dia acontece um monte de coisas, às vezes alguém do seu lado está precisando de uma solução que foi extraída da palavra de Deus. E o que você fala para essa pessoa? Quando você ouve que algo está acontecendo fora, não sei o quê, como é que você pensa? Você logo pensa numa solução extraída da palavra, com a visão da palavra? Ou como qualquer pessoa que não tem acesso à palavra, não conhece a palavra? Vamos para Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Com tantos animais, o capeta foi lá, olhou para um, olhou para outro, a girafa, não, essa aí não vai funcionar. Olhou para o macaco, esse aí também não vai não. Mas a serpente, esse animal é astuto. Outro dia eu falei sobre isso. Ser astuto não é pecado, é uma habilidade. Mas o diabo usou da habilidade. Exatamente a sua astúcia. Ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Você tem que ser mais esperto, porque você tem a mente de Cristo, tem o Espírito Santo. O diabo sempre chega com engano. Respondeu a mulher, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. É o que o diabo diz, ele vai e contraria a palavra de Deus. Não, não é bem assim. Não, não é assim. Queridos, a palavra de Deus é lei. Tudo que está aqui é lei. Tem gente que gosta de dizer que há contradição na palavra de Deus. Não existe nenhuma contradição na palavra de Deus. A Bíblia explica a Bíblia. Quem fala que tem contradição é o diabo. O espírito do mal diz que tem contradição na palavra de Deus. Não, Deus falou, não é assim. Deus falou que vai morrer. Não vai morrer não. Ele não falou, não vai. Não é assim. O que nós mais vemos nos dias de hoje são estudos de gente miserável, incorporado. O capeta incorporou na serpente e tem incorporado em outras serpentes há muito tempo. E no nosso século, então, nem se fala. Ele não faz outra coisa. Para poder o quê? Diminuir a palavra de Deus, diminuir as coisas de Deus, diminuir os homens de Deus, contradizer a palavra de Deus, e na palavra de Deus não tem contradições. Quem fala que tem contradição não conhece e não tem o Espírito de Deus nele, porque se ele tivesse o Espírito de Deus, ele saberia que não há contradição na palavra de Deus. Se ele tivesse o Espírito Santo, ele teria a revelação e a inspiração, a mesma que esses homens receberam. Então, quando nós temos o Espírito Santo, não tem confusão. Quem são os confusos? Os que não são guiados pelo Espírito Santo. Esses são os confusos. São os perturbados, os que não têm paz.
Os que estão procurando pelo em ovo, e quem procura acha. É por isso que eu me atenho à palavra de Deus, é com ela que eu fico. Você nunca na minha vida vai me ver discutir palavra com alguém. Porque se alguém vir falar uma besteira, eu falo, fique sua besteira, porque não é isso que eu acredito. Porque a palavra de Deus não foi feita para ser discutida, mas para crer, reverenciar, temer, se submeter. A tudo que está aqui. Para ser amada. São os pensamentos de Deus para nós. É tudo que Deus pensa. Você quer saber o que Deus pensa? Vem para a palavra. Tudo que Deus pensa. São os pensamentos de Deus para nós. A visão de Deus para nós. É a boca de Deus falando conosco. Agora, nós vivemos num tempo terrível. O mundo está um caos. O diabo está cirandando com as mentes. Com as cabeças. É um que fala uma asneira de cá, outro que fala de lá. E pessoas à la Eva vão sendo levadas. Deus falou uma coisa, aí aparece um bicho falando, que eu não sei nem de onde saiu essa criatura. Que fruto tem essa criatura? Não sei. Vai ouvir um galho seco. Normalmente as pessoas que contrariam a palavra de Deus não têm frutos. São galhos secos. Não tem vitória. Não é testemunho para ninguém. Não é referência para ninguém. Não tem credibilidade. O que a serpente tinha de credibilidade para a mulher pegar toda a vida dela junto com Adão? Porque foi ele. Deus falou, foi para ele. Falou com ele. E ele falou para ela. Que credibilidade tinha esse bicho aqui? Deus falou uma coisa, agora o bicho vem e diz, não, não é assim. Aí você lê por quê? Sabe por quê que ela quis crer? Porque ela olhou, a Bíblia diz que ela olhou e viu que era agradável. Ela queria, ela estava cobiçando o fruto. Ela queria aquele conhecimento prometido. Ela queria tudo o que ela não precisava. E o que eu mais encontro, lamentavelmente, por aí, gente com tá caída, na verdade, ou está prestes, ou na verdade está fingindo que está em pé, mas já caiu. Quem está em pé, quem julga que está em pé, cuide para que não caia. São pessoas que vivem dessa maneira. Elas precisam se apoiar em alguma coisa, elas já querem tal coisa. Já está dentro delas. Já estava dentro, ela só precisava do empurrãozinho. E foi. E foi. Deus falou uma coisa, ela trocou tudo. Que Deus havia falado. Por causa de nada. De coisas que ela e ele, eles não precisavam dessa árvore. Eles tinham acesso a tudo. Tem coisas que as pessoas trocam. Elas trocam tudo. Elas trocam algo muito grande. Elas trocam muito por causa de nada. Por causa de coisas que elas não precisam. Elas não precisam. Porque ofertas... Ah, meus queridos, quantas ofertas nós recebemos ao longo da nossa vida. Quantas ofertas. Quantas ofertas o diabo vai fazer para você. Quantas coisas ele vai colocar diante de você. Em troca. Você faz isso, você tem isso, ele vai colocar como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Agora, você tem tudo o que você precisa. Quantas vezes eu vi gente vivendo uma vida cuidada, em paz. Tinha tudo o que precisava. Não, mas não era o bastante. Estou cobiçando o que eu não preciso, estou cobiçando o que Deus falou. Isso não é para você. Você vai morrer, isso aí vai te destruir, isso vai te afundar, meu filho. Isso vai afundar com a sua vida. Você não precisa disso. Vai jogar sua vida fora. A mulher disse, então, respondeu a mulher, podemos comer do fruto das árvores do jardim? Podemos, ó.
Mas Deus disse, ela mesma disse, Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Eu já gastei um tempo falando nisso, que ela acrescentou, nem toquem nele. E Deus nunca falou nem toquem, Deus disse não coma. É próprio de quem tinha ouvido de outra pessoa. O diabo foi. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Olha aqui, ó, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E essa historinha de querer ser como Deus é velha. Querer o lugar de Deus, querer ser como Deus. E às vezes a pessoa, eu ensino a palavra de Deus. E eu preciso me ater ao que Deus está me dando. O que Ele me deu está dado, não deu, não preciso lá, como está lá em Deuteronômio. O que foi revelado, já foi revelado, está aí. O que não foi, é porque não era para ser. Eu não tenho que ir atrás daquilo que não vai me ajudar, vai me afundar. É só isso que vai fazer. Eles queriam uma coisa que eles não precisavam. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Pois foram perder a paz, porque a partir de agora você vai ver. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, estou cobiçando, eu estou de olho, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. O sujeito nem questionou. Deus tinha falado com ele. Eu não entendo. Como é que pode alguém saber da verdade e simplesmente passa por cima dela? Aí você vai ver. Os olhos se abriram. Ou seja, agora eles estavam na carne e lá naquela labuta tentando esconder com folhinha de figueira, porque toda vez dá um passo errado, estraga com a vida. Aí fica lá, tentando consertar aquilo com folhinha de figueira, tenta consertar de cá, não dá certo, consertar de lá também não dá. Agora estavam com medo, estavam se escondendo, tudo que não tinha antes. Perderam a paz, perderam a alegria, perderam o sossego, perderam tudo. E por fim perderam aquele lugar também. Aí, disse o homem, o Senhor perguntou para ele, que ele disse, eu ouvi os seus passos, me escondi, porque estava nu. E o Senhor disse para ele, como é que você sabe que está nu? Você comeu do fruto que eu te proibi? Ele não respondeu para Deus. A resposta foi essa aqui. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor... Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O que você está vendo aqui? Ao mesmo tempo, ele jogou a culpa em Deus, porque foi o Senhor que me deu, então a culpa é de Deus, porque se Deus não tivesse feito isso, Deus não tivesse me dado isso, a culpa é de Deus, a culpa é da mulher. Você não vê em nenhum momento ele assumindo responsabilidade. Ele fugiu da responsabilidade. Então, só aqui você vê culpando a Deus, culpando os outros, culpando a mulher, e depois a mulher culpando o diabo. Então, o que mais nós vemos em vidas que não estão progredindo é a culpa é de Deus, a culpa é do diabo, a culpa é das pessoas. A culpa é de alguém. Em Apocalipse 16, 21, nós encontramos... Essas pessoas caíram sobre os homens vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Eles blasfemaram contra Deus por causa do quê? Da colheita deles, por causa do pecado deles. Eles estavam blasfemando contra Deus, culpando a Deus por aquilo que estava acontecendo com eles, mas aquilo era resultado do pecado, dos seus pecados. Em Deuteronômio 30, 15 e 19 diz assim, vejam que hoje põe diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas
contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. O que você viu ali? Adão, ao invés de assumir responsabilidade, ele transferiu a culpa. A mulher que me deste. A culpa é sua, que me deu, e a culpa é dela, que me deu do fruto também. E o ser humano tem agido assim por muito tempo. Culpam a Deus, culpam as pessoas, culpam o diabo. Você vê aqui pessoas que blasfemaram contra Deus por causa do juízo, que vinha contra eles por seus próprios pecados. Que comportamento é esse? Comportamento de ímpio, que não consegue reconhecer o fruto das suas ações. Assim é o ímpio. E muitas vezes culpam a Deus pela consequência dos seus atos. Mas o que nós vimos lá? Eles tinham o direito de escolha. Sempre foi nos dado o direito de escolha. Você tem o direito de escolher o que você vai fazer com a sua vida. Agora, quando nós vemos aqui em Apocalipse um ímpio blasfemando, reclamando, culpando a Deus, nós até entendemos a limitação dessa pessoa. Essa pessoa não tem uma consciência viva de Deus. Mas Adão tinha todo o direito de escolha bem claro diante dele. A palavra de Deus sempre vai colocar diante de nós dois caminhos. A escolha de onde nós iremos trilhar. Sempre, em toda parte você vai encontrar dois caminhos. Bênção e maldição. Vida ou morte. Bem ou mal. Porta estreita, porta larga. O caminho da perdição, caminho da salvação. Você vai encontrar. Agora, as nossas escolhas vão trazer consequências. O que é que nós vamos fazer com as escolhas, com esse direito que foi nos dado? Porque nós somos livres para fazer escolhas. Mas somos escravos das consequências. Aconteça o que for, a consequência vai estar lá. E você não tem como fugir dela. Porque elas vão trazer consequências para nós. Em toda a palavra de Deus, isso é um princípio. Você planta, você colhe. Isso é muito sério. Você vê a história do Éden se repetindo. Pessoas passando por cima do que Deus falou, quebrando princípios, perdendo e culpando os outros. E culpa um, culpa outro. Nós vemos a repetição dessas situações por falta de consciência dos princípios bíblicos. Porque, como eu falei, quando você tem consciência, você sabe agora onde você está pisando. Eu tenho consciência dos princípios. Eu sei que eu não vou a lugar nenhum quebrando. A Bíblia diz aqui em Deuteronômio 28:8, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. O que está claro? Claro, não tem o que traduzir aqui. Se alguém cair, a culpa é de quem fez a casa e não colocou a segurança. Está claro. Você coloca a proteção para evitar. Nós vimos a diferença entre fatalidade e responsabilidade. Olha aqui, ó, Êxodo 21:28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absolvido, porque isso foi fatalidade. Se, todavia, o boi costumava chifrar e o dono,
ainda que alertado, não manteve preso, e o boi matar um homem e uma mulher, o boi será apedrejado, e o dono também terá que ser morto. Os imprudentes, que está deixando claro? Os imprudentes estão sendo irresponsáveis. Então, a Bíblia deixa bem claro, diferença de fatalidade com irresponsabilidade. O boi foi lá, chifrou, o homem não sabia, nunca foi alertado, aconteceu, ele está livre. O boi morre, mas o dono está livre. Mas o dono foi alertado, o dono foi avisado, ele sabia, mas não tem problema não. É o que acontece com muita gente, a pessoa está sendo alertada. Deus falou, ó, o dia que vocês comerem dessa árvore, se vocês comerem, vocês vão morrer. O diabo disse, não vão morrer. Deus disse, vocês vão morrer. O capeta chegou, depois e teve mais credibilidade, porque aquilo agradava a carne, então vou me apoiar naquilo que me agrada. Ah, a serpente disse que não vai morrer. Ok, você quer pagar para ver? Você construiu sua casa, faz um parapeito. Porque se alguém cair, a culpa vai ser sua. É o que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo para você, ó, arrume isso aqui, conserta isso aqui, proteja isso aqui, organize isso aqui. Senão, você vai estar sendo negligente, irresponsável. Você vai quebrar qual o princípio aí? Qual o princípio? Porque Deus está afiado hoje, hein, meu filho? Estou vendo. Porque Deus deu para você cuidar. E você não está cuidando direito. Você não está. Deus deu algo para você cuidar e você não está cuidando. Ele deu para você. Mas então a casa... mas é perigo, está falando de perigo. Você está vendo coisas nos seus negócios são perigosas. Na sua casa... Na criação dos seus filhos, a gente sabe quando o perigo está chegando. E que nós podemos ir lá e colocar uma proteção. Cuidar direitinho daquilo, agir com responsabilidade. Tem coisa que nós já fomos alertados nos negócios, na nossa vida, na saúde. Quantas vezes eu vejo gente sendo imprudente na saúde? Não está nem aí. Está procurando um problema para a vida. Já foi alertado. Em relação à família. Já foi alertado, mas não quer nem saber. Se o boi chifrar e você não sabia, você nunca foi alertado disso, você é inocente. É uma coisa, você foi alertado, Deus vem falando, você tem consciência da coisa, mas você foi o quê? Irresponsável, você negligenciou, você passou por cima. Então, se vier uma situação, você não vai poder ir a Deus e dizer, meu Deus, o que eu vou fazer? O boi matou, e agora? Por que eu não prendi esse boi? Então, agora vai ter consequências. Quem está entendendo a palavra? Vai ter consequência. Exatamente. Quantas vezes Deus está falando com a gente sobre a família, está falando sobre o casamento, está falando sobre as finanças, está falando sobre tudo. Está nos alertando, põe o parapeito, prende o boi. Você está vendo que esse boi é danado para chifrar, meu filho, vai guardar o boi. A palavra de Deus é incrível, né? Nos ensina tudo. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, fala comigo, pratica. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, essa rocha, alicerce bem feitinho. Foi lá no fundo, mas aquele alicerce que nada derruba. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Fala comigo, porque tinha seus alicerces na rocha.
Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, ouviu, mas na hora de sair e adotar isso para a vida, colocar em prática, não põe. É como um insensato, tolo, a Bíblia também chama de louco, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande, a Bíblia diz que não pequena. E eu tenho visto grandes quedas. Foi grande a sua queda. Observe que a casa não caiu por causa da tempestade, do vento, das águas. Porque as duas passaram pela mesma situação. A casa caiu porque foi mal construída. Não foi edificada na rocha, que é o que nós vemos aqui. Não foi feito um bom alicerce. Queridos, e assim é a vida de muitos. Não suportam determinadas adversidades e acusam a Deus, o diabo ou mesmo as pessoas, quando na verdade o que faltou foi exatamente isso. Não construíram alicerces na sua vida cristã. Se você não tiver uma vida alicerçada no Senhor, a hora que vier um problema, desaba, cai tudo, despenca tudo, já foi. Porque não alicerçou. E é preciso ter honestidade de reconhecer de que não só nós colhemos as consequências dos nossos atos na nossa vida, como também, muitas vezes, nós impedimos Deus de fazer o que Ele queria fazer. Nós limitamos Deus na nossa vida. Nós, muitas vezes, além da responsabilidade, nós também estamos limitando Deus fazer. Ele quer fazer, mas não pode. Por causa do quê? De uma fé limitada, falta da atitude certa. Quantas pessoas que eu vejo desabar tudo. Vai, constrói. A Bíblia não diz que não vai construir. Constrói, vai construir. Mas construir não significa nada. Porque, vou dizer uma coisa para você, eu já vi gente construir muita coisa. E até rápido. E do mesmo jeito que foi, voltou. Foi, voltou. Porque a Bíblia não diz, está nos Salmos também, que se não for o Senhor, o edificador de uma casa, vai ser tudo em vão. Então, em nenhum momento você ouve, você encontra na palavra de Deus dizendo, não vai construir. Não, constrói. Até casa, mas daqui a pouco você para. Até tem família, daqui a pouco a família está toda destruída. Até conquista bens, daqui a pouco perde tudo. Até se aventura em negócios e abre negócios e faz não sei o quê. Daqui a pouco já perdeu tudo. Ganha dinheiro, daqui a pouco perde tudo. Por quê? Porque não foi alicerçado no Senhor. É possível você conseguir alguma coisa quebrando princípios? Um monte de gente faz isso, mas isso não significa que vai manter. Não mantém, a palavra de Deus garante. É uma grande perda de tempo de vida. Porque às vezes o problema nem é ganhar. Por exemplo, quantas vezes eu vi gente que o problema nunca foi ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro era a coisa mais fácil do mundo. Agora eu quero ver manter o dinheiro. Não mantém. E assim, quantas vezes vi pessoas com uma facilidade imensa de atrair tanta coisa assim, sabe? Gente que do nada estava lá no fundo do poço, assim, de repente dá uma guinada e está agora por cima. Mas do mesmo jeito que foi, voltou para aquele fundo de poço. Porque nada construído na rocha. Nada. Então, não são os problemas, é a falta do alicerce. Se eu construo uma coisa na areia,
e não na rocha, se eu não construo a minha vida em Deus, alicerçada em Deus, sem quebrar princípios, pode acreditar que isso vai ser um problema ali na frente. Então, vamos lembrar aqui, eu acabei de falar sobre, muitas vezes limitamos Deus. Você lembra dessa palavra, que eu já fiz um culto até de domingo inteiro sobre isso? Que é 1 Reis 13, 18 e 19, só vou ler esses 2 versículos, mas tem uma história aqui. Jeoás, rei de Israel, foi visitar Eliseu, que já estava doente. A Síria vinha numa batalha muito grande contra Israel. E aí Eliseu mandou ele abrir a janela e lançar uma flecha, e disse: essa é a flecha da vitória. E aí mandou ele pegar a flecha e golpear o chão. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá. Fala comigo, você a vencerá. Fala comigo, somente 3 vezes. O que ele fez? Ele limitou a Deus em operar 3 vitórias. Ele limitou a Deus em operar 3 vitórias. Agora, o Eliseu falou: por que você não golpeou 5 ou 6 vezes? Você teria vencido completamente. Porque se você ler um pouco antes, a promessa é que ele ia derrotar a Síria completamente. Mas ele limitou. Então a culpa não é de Deus. Quantas vezes vem a palavra do altar dizendo: vai, dá passos de fé. Vai. Ouse, tenha coragem, vá com tudo, Deus vai ser com você. A pessoa vai até ali. Vai até ali. Eu já contei uma história, ela é interessante, é verídica, eu acompanhei. Eu tive um pastor, e ele era muito alterado, e ele era muito emocional e tal, e ele queria mostrar o quanto era certo, e batia. E sabe quando você quer ser, meu Deus, tão espiritual, tão isso, tão aquilo, e ele estava se matando. Ele ganhou um dinheiro, aí ele disse que foi para a casa pastoral, e tinha cupim na casa. E aí ele recebeu toda uma direção e oferta para trocar móveis, para melhorar e tal. Aí ele foi lá e comprou. Ele precisava muito de um guarda-roupa novo. E ele recebeu a direção e dinheiro para ir lá comprar o guarda-roupa novo. Ele foi, comprou de segunda mão e trouxe mais cupim para dentro de casa. Depois ele ficava reclamando e ainda dizendo assim: e eu fiz isso para economizar para a igreja. Mas Deus, naquele momento, não pediu para ele: não precisa da sua economia. Vai lá e compra o que você tem que comprar, faça o que você tem que fazer. Compreendeu? Aí, o sujeito: bom, eu preciso mostrar, então, para a igreja. O que você ganhou com isso? Um monte de cupim a mais na sua casa, só isso. Não ganhou nada, porque as pessoas em geral, ali, porque por fim ele também jogava. Porque foi para economizar que eu comprei de segunda mão e tal. Quem é que está interessado nisso? Eu, pelo menos, não estava. Eu já, assim, eu não era muito inteligente, nem muito sabichona de nada, da Bíblia, de nada. Eu estava começando, eu tinha a capacidade de olhar e dizer assim: por que você não comprou coisa nova? Porque aí o guarda-roupa novo. Para agora não ter que estar falando disso aí. Quem é que está interessado em saber que você comprou um guarda-roupa de segunda mão para economizar e o guarda-roupa está cheio de cupim? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu não comprou um novo? Então, a verdade é que as pessoas, muitas vezes, elas recebem uma direção para fazer o que elas têm que fazer, e ao invés delas fazerem aquilo que Deus está colocando diante delas, elas vão na carne. Ou elas querem ser muito espirituais, ou elas querem no vitimismo, porque ela é muito vitimista. Está na cara que era, né? Olha como eu sou uma boa pessoa, comprei um guarda-roupa de segunda mão para economizar. Ah, que coisa mais miserável.
Que mentalidade. Então, em nome de Jesus, quantas vezes eu vejo pessoas que deixam de viver coisas maiores por causa de nada. Religiosidade furada, emocionalismo, vitimismo, nada que realmente se possa considerar. Nada. Você não fica nada, você não ganha nada com isso. Absolutamente. Quantas vezes Deus está dizendo para você, vai e faça, golpeie o chão, vai meu filho, vai. Apiou 3 vezes. A promessa era de uma vitória completa, agora você limitou a 3 só, você vai ter 3 só. Tem gente que está vivendo menos, não é porque não poderia estar vivendo mais. É porque não usou a fé, é porque não creu, é porque não cooperou com Deus, é porque não foi além. E cada um tem seus motivos. Foi medo, covardia, preguiça, vitimismo, religiosidade. Não sei. Cada um tem os seus motivos para não dar passos ousados de fé. O homem recebeu uma direção e uma palavra. Você vai vencer completamente a Síria. Agora vai, usa a sua fé, coopera, dá passos de fé. Por quê? Você recebe uma palavra, agora você tem que sair, dar passos de fé, cooperar com Deus. Você está cooperando com Deus para viver o milagre ou você está limitando a Deus para viver bem menos daquilo que Deus prometeu a você? Quem está entendendo o que eu estou falando? Algumas pessoas estão vivendo menos e a culpa não é de Deus. Ai, mas Deus prometeu, por que Deus não fez? Porque você não cooperou. Porque eu não sei. Não cooperou. E precisa cooperar. Não pode mais. O que nós falamos? O primeiro princípio que eu apresentei a você, domínio próprio. Você não pode deixar que as coisas dominem você. Você tem que ser dominado pela palavra de Deus. E aí você tem autocontrole baseado na palavra de Deus. Enfrenta o que tem que enfrentar, dá os passos de fé que tem que dar. Vai. Pronto, ele limitou a Deus em 3 vitórias. Tanto que ele teve só 3 vitórias contra a Síria. E era para ele ter vencido completamente a Síria. Tanto que Eliseu ficou bravo. Você vê Eliseu bravo. Porque ele limitou. Não era para ser daquele jeito. E como eu creio que às vezes Deus olha para algumas pessoas e pensa, mas que coisa, por que você não vai? Vai logo. Dá passos mais ousados. Eu vou te honrar. Quantas pessoas que poderiam estar vivendo coisas muito maiores na vida delas e não estão? E aí eu não sei quais os motivos, cada um tem o seu, né? Alguém deu uma opinião, fiquei com medo. Peraí, não desconfie de Deus, desconfie de você. Não vai desconfiar de Deus, não, desconfia de você. Porque se Deus te mandou uma palavra, vai e confia, que Ele vai te honrar. É certo que Ele vai te honrar. Agora, Deus não faz nada sozinho. E aí eu vejo gente reclamando, murmurando, lamentando, assim, como eu disse, culpando a Deus, culpando o diabo, culpando as pessoas. Algumas que chegam no absurdo de falar até de morte, porque minha vida não vai. Quando você chega mais perto, você vê, mas não vai nunca, você quebra princípios, você limita a Deus. Você não assume a responsabilidade pelas suas escolhas. Você não está entendendo que tem um princípio de semeadura e colheita. O que você planta é o que você colhe. Você está querendo colher uma coisa diferente daquela que você plantou. Isso não vai mudar. Em Lamentações,
fala, eu amo essa parte de Lamentações, porque ela dá uma lambada na gente. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Se Deus disser, meu filho, daqui você não sai, você não sai. Porventura, da boca do Altíssimo sai o mal e o bem? Claro, sai palavras de vitória, mas sai também palavras de juízo. Dependendo da necessidade de cada um. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O Senhor fala claramente para a gente que estava se queixando. Do que vocês estão se queixando? Estão se queixando de mim? Estão se queixando da vida? Se queixem dos pecados de vocês, porque vocês fazem o que vocês querem fazer, depois não dão conta da colheita, e aí vamos reclamar, vamos murmurar, vamos queixar, e vamos dizer, eu vou morrer. Como se morrer fosse a solução para alguma coisa. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Claro, dá uma analisada na sua vida. Olha para você, veja as escolhas que você tem feito, as suas práticas, e se volta para o Senhor. Ao invés de estar reclamando. Ele deixa bem claro, queixem-se dos seus pecados, dos seus erros, e não de mim. A quebra de princípios. A Bíblia fala, princípios esses claramente estabelecidos. Na palavra de Deus nos leva a resultados que, quando a pessoa quebra, a quebra de princípios. Esses princípios estabelecidos pela palavra de Deus vai nos levar, se nós quebrarmos, a resultados que nós não precisaríamos passar. Aqui em Atos 27, fala algo muito interessante sobre passar por cima da direção espiritual. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo, não é pequeno, grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Quer dizer, tudo vai ser afetado aqui. Você conhece essa história, se não vamos lembrar um pouquinho. Paulo estava preso, estava sendo levado, inclusive, e estava sob a guarda desse centurião. E quando ele entrou nesse navio, que eles começaram a tomar um outro rumo, ele, dirigido por Deus, foi e disse que aquela viagem seria desastrosa. Que o rumo que estava sendo tomado não ia terminar bem. Aqui, ó, mas vamos juntos. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu, fala comigo, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então, quer dizer, a parte espiritual não teve peso. Que é o que eu vejo gente fazendo na vida. A voz do médico tem mais peso, do advogado, da autoridade tal, tudo tem mais peso. A voz de alguém tem mais peso, a voz da serpente tem mais peso. A voz de Deus não tem. Deus está falando, não vai por esse caminho. Mas o piloto, o dono do navio, está dizendo, não tem problema nenhum, não, somos experientes. Paulo não entende nada da navegação. Mas o Paulo entendia do mundo espiritual. Não, bobagem, vai ser uma viagem maravilhosa, não vai dar problema nenhum. O centurião ouviu, o Paulo avisou. Mas o centurião ficou com a parte natural. E você sabe, quando você fica com a parte natural, você age de forma natural, você vai ter um resultado natural, não espere mais nada que isso. O que naturalmente aconteceria, visto que o porto
não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando, aqui, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram, fala comigo, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Ah, tá vendo? Olha que brisa. Só uma brisinha, gente. Tem nada. Estavam seguros, tá vendo? Como a gente tinha que seguir mesmo. Paulo não entende navegação. Nós entendemos. Começou a soprar uma brisa suavezinha. Eles pensaram que já tinham obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Vamos juntos. Pouco tempo depois. Mais um pouquinho. Pouco tempo depois. Não foi muito tempo. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Aí Paulo, dias depois, aquele sofrimento, ninguém dormia, ninguém comia, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores, vamos juntos? Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Está observando? Muito dano e perda nas nossas vidas seriam evitados se nós permitíssemos que o Espírito Santo de Deus nos guiasse. Se nós fôssemos guiados pelo Espírito Santo, se dessemos ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus e os princípios de Deus, acima de tudo, nós precisamos dar atenção. Paulo continua falando que a perda ia ser total, mas que Deus ia preservar as vidas, porque ele tinha que se apresentar a César, não sei o quê. Mas ele veio e disse: vocês deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Eu falei, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Então vamos culpar quem aqui? O homem foi avisado. Todo mundo foi avisado. Mas eles não creram. Exatamente isso. Quantas vezes a palavra vem, as pessoas estão sendo avisadas, mas elas não creem. E é por isso que tem tanto dano, tanto prejuízo, tanto sofrimento, danos, prejuízos em casa, nos negócios, na saúde, na vida. Porque a palavra vem, alerta. Aí vem a serpente, ou vem o piloto, o dono do navio. Alguém aparece e diz: não, não é bem assim, não, não precisa disso, não, eu acho, e por aí vai. E a pessoa escolhe, ela vai, ela passa por cima do que ela está aprendendo, do que ela está ouvindo. Ela já foi alertada sobre o boi, ela foi alertada sobre o parapeito. Ela está passando por cima, ela foi alertada que não era para ir para a viagem. Ó, esse caminho não vai funcionar. Ó, isso, quantas vezes Deus está falando, a palavra vem, está dizendo, ó, essa conduta não funciona mais. Essas escolhas que você tem feito na vida, elas não vão te levar ao porto desejado.
Tem dois caminhos, você é livre, você tem o livre-arbítrio, você pode fazer suas escolhas. Agora, saiba que você vai ter que ser responsável pelo que você escolher. É responsabilidade sua. Você está sendo dirigido, ó, conduza a sua família assim, senão seus filhos podem se perder. Ah, bobagem. Ó, conduza os negócios assim, porque senão você vai ter prejuízo, Deus não vai poder te abençoar. Olha, busca Deus em primeiro lugar. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Começa das primícias da sua vida, do seu tempo, de tudo, das primícias a Deus. Não está ligando. A palavra está sendo ensinada. Por exemplo, com uma pessoa que não é dizimista e ofertante, qual o princípio que ela está quebrando? Mordomia. Ela não está cuidando, não está administrando bem. Ela sabe, ela já ouviu sobre dízimos e ofertas. Ela passa por cima, mas ela quer prosperar. Quebrando princípios. Ela quer prosperar quebrando alianças. O princípio da união. Ela quer prosperar, mas quebrando alianças. Ela fez uma aliança com alguém, ela assumiu algo, ela se comprometeu. Ela está quebrando, ela não está nem aí. O que é pior, quando você se batiza, é uma aliança que você faz com Deus, um pacto. Quantos que já quebraram? Quantos que se batizam, quantos que se membram, no outro dia já está não sei aonde, e acham que vão ser bem-sucedidos na vida. Não tem como. O caráter de Deus. Quantas pessoas que falam, julgam, isso não faz parte do caráter de Deus? Tocam em quem elas não devem tocar. Isso não faz parte do caráter de Deus? Então, a palavra de Deus nos ensina bem, assim, claramente, é tudo tão simples de nós entendermos. E o que é mais incrível, maravilhoso, nós temos a ajuda de Deus para fazer tudo o que Ele nos manda fazer. E, inclusive, nós temos a liberdade, porque foi nos dado o livre-arbítrio, de continuarmos seguindo a nossa vida do jeito que nós estamos seguindo, fazendo o que nós estamos fazendo. Se não está funcionando, é uma decisão sua de manter. Tem coisa que não está funcionando, que nunca funcionou, que não está funcionando, que não vai funcionar, e a pessoa insiste em manter. Que eu falei sobre isso. Não dá para entender como uma pessoa faz de novo, a mesma coisa, sem se importar com os resultados. Aí ela vai me dizer, não, eu me importo com os resultados. Não, você não pode dizer que se importa com os resultados, se você está fazendo a mesma coisa que te afundou um dia, você está fazendo de novo. De jeito nenhum. Nós precisamos ouvir a Deus e assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, porque você é livre para fazer escolhas. Você é livre, você pode escolher o que você quiser, falar, pensar, agir, tomar a decisão que você quiser, você pode fazer. Mas lembre-se que palavras, atitudes, decisões, escolhas são sementes que germinam. Isso não vai mudar. Lembre-se que princípio é uma verdade absoluta. São verdades eternas. Se está na palavra de Deus, está valendo, não vai mudar. Eu posso dizer, não concordo com isso, sem problema nenhum. Na minha vida não muda nada, nem na vida de Deus. Ah, eu acho que não é assim. Você pode achar o que quiser, pode fazer igual o centurião. Ouvir o piloto, o dono do navio, pode fazer igual a Eva, ouvir a serpente, não tem problema nenhum. Ó, vai, Deus vai te dar uma vitória completa. E você pode ir até ali e parar, igual Jeoás.
limitar Deus, está vivendo menos do que deveria, poderia estar vivendo, simplesmente porque não coopera com Deus. Queridos, não é difícil, difícil de entender, não. E a Bíblia ainda diz que não é difícil fazer, apesar que o que a Bíblia quer dizer que não é difícil fazer, não é que não é difícil fazer, é que você tem graça para fazer, eu também tenho graça para fazer. Então há um fluir, a gente entra em coisas muito difíceis e flui, porque nós temos graça para isso. E isso é muito forte. Nós temos a nossa vida, é aquilo que você certamente já ouviu muitas vezes, porque eu falo isso muito, a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Então, se a gente não sofre uma renovação, se você não buscar essa renovação, essa troca de coração, esse foco no lugar certo, e assim, aqui, ó, autocontrole, autogoverno, domínio próprio, ir lá e começar a fazer aquilo que você está aprendendo. E, Senhor, me ajuda. É assim, nós temos a misericórdia de Deus, Ele nos cuida, Ele nos ajuda, Ele cuida do seu povo, mas sua vida para. E tem coisa que fica lá e aquilo não sai do lugar. E é possível você terminar seus dias sem nunca ter vivido tudo que Deus planejou para você? É o que mais é possível. E a Bíblia está cheia de casos assim. O clássico é do povo de Israel, que saiu em meio àquelas obras extraordinárias no Egito, com destino à terra prometida, e aquele grupo original morreu no deserto. Porque simplesmente estavam sempre repetindo os mesmos erros, fazendo as escolhas estúpidas, mantendo coisas que estavam atrasando a vida, e atrasaram, e eles ficaram lá atrasados, e não foram a lugar nenhum, só andaram em círculos. Então, é preciso deixar entrar essa consciência. Você precisa pegar a palavra e tomar consciência desse entendimento. E dizer, olha, é isso, está aí, eu vou me posicionar, eu vou fazer, eu vou dar a Deus, cada um sabe o que Deus está requerendo, cada um sabe os danos e prejuízos que poderiam estar evitando, ou que talvez Deus hoje está dizendo, para por aí que você vai evitar muito dano e prejuízo. Então, para já. Outros já passaram por cima, já estão agora amargando muito prejuízo, muito dano, porque um dia a voz espiritual foi ignorada. E quando você ignora a voz espiritual, a voz de Deus, não tem como aquilo terminar, ter um final feliz. E nós sempre teremos são 2 caminhos. E você é que vai escolher qual caminho você vai trilhar. Quem você vai ouvir. Porque depois não adianta culpar. Porque a história a culpa é de Deus. Não, a culpa não é de Deus. Deus nunca é culpado de nada. A culpa é das pessoas. De verdade, queridos, eu poderia começar a pregar outra coisa aqui, mostrar para você, de pessoas que foram perseguidas. Meu pai, o faraó perseguiu Israel um monte, o povo cada vez, quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Saul oprimiu o que pôde, perseguiu Davi. No fim, Davi, ele não pôde impedir a obra de Deus na vida do Davi. Olha o que os irmãos de José fizeram para calar o José, para impedir o José, e José viveu, assim, coisas grandiosas. Então, eu posso falar na minha vida, quantas vezes eu vivi situações que vieram com tudo, para tentar me impedir de ir, de todas as formas, impedir a igreja, e ninguém pôde impedir. Então, assim, colocar que a culpa é de alguém, não.
Nós precisamos assumir responsabilidade pela nossa vida. A culpa é do diabo. Sim, o diabo mata, rouba e destrói. Só que você sabe que você tem poder e autoridade. O diabo tem apenas poder. Toda a autoridade que ele tem sobre você é a autoridade que você deu para ele. Então, se você dá abertura para o mal entrar na sua vida, ele vai ter muito mais do que poder, vai ter autoridade sobre você. Então, se o diabo está tendo poder na minha vida, é porque eu estou dando abertura para ele. Tem brechas na minha vida, eu preciso procurá-las e fechá-las. Dizer que tem gente atrapalhando a minha vida, primeiro que eu posso tomar a decisão também de com quem eu vou andar, com quem eu não vou andar. E ainda que seja alguém que eu não posso me afastar, eu sei que ninguém pode impedir a operação de Deus. Então, no final, é assim. O princípio é de individualidade. Fala comigo, individualidade. Fala comigo, Deus trata individualmente. Deus trata com o indivíduo. É com o indivíduo. Se você der a Deus o que Deus está pedindo, você tem vitória e pronto. E o mundo pode se levantar, como está no Salmo 27, ainda que um exército se levante contra mim. Eu não vou temer nada, porque o Senhor está comigo. Entendeu? No final das contas, cada pessoa vai ter que prestar conta diante de Deus. Então, isso é um princípio. É eu e Deus. São as minhas escolhas. E se eu der a Deus o que Ele está me pedindo, é certo que a minha vida vai prosperar, a minha vida vai andar. Está nas minhas mãos. E eu não posso viver a minha vida esperando o que alguém vai me dar. Não, eu vou buscar de Deus. Ah, o mundo me deve, as pessoas me devem. Não, ninguém me deve nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Essa é a minha vida. E Deus trata de forma individual. Se eu estou dando a Deus, eu estou dando condições a Deus para Ele agir, Ele vai agir. Senão o mundo ora por você. Está todo mundo orando por você. Mas você mesmo não está dando condições para Deus fazer. Porque Deus trata com o indivíduo. Você tem que dar condições. Você vai fazer suas escolhas de ouvir ou não a Deus. De se submeter ou não. Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloque a sua mão no coração. Dê lugar ao Espírito Santo. Converse com Ele nesse momento que você tem essa oportunidade. Você está aqui. Provavelmente teve que vencer e enfrentar desafios para chegar aqui. E está aqui para buscar Deus. Pega a palavra. Fala com Deus. Assim que luto minhas guerras. Como é que você luta as suas guerras? Assim que luto minhas guerras. Como você luta as suas guerras? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem enfrentado os desafios da vida? A quem você tem ouvido? Assim que luto minhas guerras. Você tem se submetido a quê? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Fala com o Espírito Santo. Eu não vou mais quebrar princípios. Eu decido fazer escolhas corretas na minha vida. Eu me curvo diante da sua palavra. Eu decido temer o Senhor acima de tudo. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. De forma espiritual. A única maneira de você vencer nessa vida, de ter uma vida sólida e bem construída,
é lutando de forma espiritual, é ouvindo a Deus, é escolhendo por Deus, é não quebrando princípios, é existindo firme, mesmo diante de tantos obstáculos. Fique com a palavra, respostas bíblicas para os problemas da vida, para os problemas do mundo. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Ouvindo a Deus. Você quer vencer todas as guerras? Quer vencer todos os problemas que cruzarem o seu caminho? É ouvindo a voz espiritual. Se Ele mandou você botar um parapeito, coloca. Se Ele mandou você prender o boi, prenda. Se Ele mandou você escolher a vida, escolha a vida para que você e os seus filhos vivam. Se Ele está te orientando, construa a sua casa na rocha. Construa na rocha, faça um bom alicerce. Antes de você pensar em qualquer outra coisa, faça um bom alicerce. Se Paulo disse, essa viagem não vai ser, não é o caminho, não vá. Fique com a voz espiritual. Se Deus disse, se comer vai morrer, acredite, vai morrer, vai dar errado. A gente tem que lutar de forma espiritual. Se você não aprender a lutar de forma espiritual, você nunca vai ter uma vida bem construída. Vamos, em nome de Jesus. Tem crente aqui que ainda não aprendeu a lutar de forma espiritual, que ainda não está andando de forma espiritual, que ainda não entendeu o poder do mundo espiritual, que ainda não está dando crédito à voz do Todo-Poderoso. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. As nossas guerras nós lutamos de forma espiritual. Nossas escolhas precisam ser feitas à luz da palavra de Deus. Nós temos que nos submeter a Deus, não a nós nem a pessoas. Não adianta você tentar construir nada quebrando princípios. Se submeta a Deus. Vamos, levante-se com muita força agora. Assim que eu luto as minhas guerras, é espiritual, é de forma espiritual, é de forma espiritual, é de forma espiritual. Se você quer uma vida poderosa, você precisa andar conforme você tem aprendido. Dar crédito à voz de Deus, praticar o que você tem ouvido, entender que os céus dominam, entender que o mundo espiritual é real. Em nome de Jesus, cada pessoa que aqui está precisa tomar uma decisão. Sim, agora entrou. A vida é feita de escolhas. Ter vindo aqui hoje foi uma escolha. Ouvir a palavra é uma escolha. O que você vai fazer com o que você ouviu é uma escolha. Tudo é uma questão de escolha. Vamos evitar dano e prejuízo na nossa vida, nos submetendo àquilo que nós temos aprendido. Ó Espírito Santo, continue falando, revelando. Tira as traves, tira a cegueira. Tira, Senhor. Queima cada um do alto da cabeça, a planta dos pés. Chega de religiosidade, emocionalismo, cegueira. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, um povo forte, um povo dirigido pela Tua palavra, não por achismos,
Senhor, não por opiniões. Um povo que realmente crê na tua palavra e fica com ela e a reverencia. Um povo que não pende nem para lá nem para cá, mas um povo que se curva diante da tua palavra como lei na vida, que teme, que reverencia, que decide, independente do que estão fazendo aí fora, eu vou viver em conformidade com aquilo que eu tenho aprendido, independente do que muitos estão fazendo dentro de casa, eu vou viver em conformidade com aquilo que eu tenho aprendido, independente do rumo que o mundo tem tomado, que famílias têm tomado, que amigos têm tomado, eu vou seguir nos passos, nas pisadas do Senhor Jesus. Eu vou ouvir a Deus. Se Ele disse, se comer vai morrer, eu sei que vai morrer. Se fizer isso vai dar errado, vai dar errado. Eu não quero isso para a minha vida. Eu estou me levantando, eu estou alicerçando a minha casa agora. Vamos, Senhor, eu peço nesse momento que a palavra esteja entrando, que cada pessoa esteja decidida a alicerçar a vida agora, a colocar o parapeito na casa, prender o boi, arrumar a vida, a ouvir a voz espiritual, a guerrear de forma espiritual. Que pessoas, meu Deus, que cada uma que aqui está saia decidida a viver de forma espiritual, a dar passos espirituais. Ah, meu Deus, decidir a vida em cima da sua vontade. Ó Deus, que essa pessoa ande por fé e não por vista, e pare de limitar o Senhor também, porque depois tem gente frustrada, chateada com os resultados, mas o Senhor está dizendo, foi você que limitou, não fui eu. A promessa continua de pé. Que cada um entenda, meu Pai, que não fique uma sombra de dúvida, nenhuma sombra, nenhum peso, nenhuma opressão, nenhuma cegueira, nada. Que essa pessoa seja uma pessoa firme, de agora em diante, que ela não penda nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, que ela fique com o Senhor, que ela não fique perdendo o tempo dela, a vida dela, em ouvir bobagens, em pender para lado, que só vai arruinar com a vida dela, mas que ela fique com o que ela tem aprendido, que ela reverencie o que ela tem aprendido, que ela ame e pratique, porque ela vai ter um bom resultado, ela vai ter uma vida bem construída. Que ela pare para ouvir a tua voz, Espírito Santo, porque quando a gente ouve, quando nós damos crédito à tua voz, nós evitamos dano, prejuízo à nossa vida. Muitas pessoas estão com muito dano e muito prejuízo na vida por conta de não ter ouvido o Senhor. Mas eu oro para que cada um que aqui está saia decidido a ouvir o Senhor, a dar crédito à sua voz. E que nenhum consiga mais viver da mesma maneira, mas lutando de forma espiritual. Andando por fé, em temor a tudo que tem aprendido. Que tenha entrado, que a palavra tenha entrado de forma revelada, esclarecida, iluminado, que tenha sido um grande holofote em cima dessa escuridão. Continue falando, e que nenhum viva da mesma forma, mas que essa reunião seja um divisor de águas na vida de cada um, para a glória do teu nome. Obrigada por tudo, eu te amo e te agradeço demais, amém, amém, amém.